Então, Adilson, boa noite para quem está nos ouvindo aí, iniciando a nossa live então de estudo da Bíblia, e que a gente vai trocar umas ideias aqui, procurando focar na no testemunho nosso, né, Adilson? Eu acho que essa linha de testemunhar, Adilson, é uma coisa importante para o pessoal que nos acompanha, né? O pessoal que Sim, trabalha com a gente. Porque nós dois aqui, pela nossa idade, experiência de vida, e principalmente experiência de vida espiritual, o nosso testemunho acaba sendo importante para eventualmente tocar o coração das pessoas, né? Diga boa noite aí pro pessoal que eu me atrapalhei aqui, fiquei desajeitado. boa noite, muito bom estar de volta aqui e a gente fazendo essa live de quinta-feira, podendo transmitir, né, as nossas experiências como pessoas espirituais e a vida espiritual que nós conseguimos pela nossa fé em Cristo Jesus a partir do momento que nascemos de novo. A chave para termos uma vida espiritual é exatamente a fé em Cristo Jesus. E a experiência com Ele e a experiência de nascer de novo, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo e que nos proporciona exatamente essa experiência do dia a dia, né? De viver espiritualmente, ter uma outra visão das coisas que acontecem, né, no nosso corriqueiro, né? E entendendo as coisas de uma maneira diferente. É isso aí. Eu falando o que você falou com as minhas palavras, eu acho que essa orientação que nós tivemos aí de falar do testemunho, ela é muito importante, Adilson, porque, na verdade, as pessoas pensam, né, principalmente religioso, que então tá com Deus porque vai na missa ou no culto, no domingo ou um outro dia, enfim. E estar com Deus é muito mais do que um dia ir num local que erroneamente é denominado igreja, né? E não entender que a igreja é um organismo vivo, real e que Sim, está habitando em cada filho de Deus, cada um que é aquele que aceitou a morte e ressurreição de Cristo, não é isso, Adilson? exato. É, foi transformado pela fé por esse episódio que nós chamamos, né, enfatizamos sempre, do novo nascimento, quando nós deixamos, né, de ser carnais e nos tornamos espirituais. Quando o nosso espírito, que estava morto, ele é vivificado, né, nesse momento que o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito. Então, essa transformação, né, esse momento em que nós temos, eu digo, né, que é algo extraordinário, é o próprio Deus habitando em nós. Você usa uma outra expressão, você falou extraordinário, você fala tremendo, né? Que eu gosto muito dessa Tremendo, expressão, que eu aprendi com você também. Né? exato, É é mais. algo tremendo, né? É, Você imagina, o Criador do universo está habitando dentro de você. é, Né? A partir do momento que nós vamos crescendo, né, espiritualmente e entendendo profundamente o que significa isso, a nossa vida tem que mudar. Tem é que mudar. Nós temos exatamente. que, né, buscar crescer, segundo a palavra, né, diz que Deus, né, ele espera que nós, passo a passo, nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o objetivo que nós temos como homens espirituais nascidos de novo. Né? É. Esse tem que ser o nosso foco aqui. E quando você Cumprir o fa- propósito de Deus, né? E crescendo dia a dia para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. e, Né? e eu, E podemos chamar
de nosso irmão mais velho. Exato. E aproveitando esse extraordinário, esse tremendo, né? E Cristo, quando passou aqui pelo plano terreno, vamos dizer assim, que ele estava canalizado, que estava em vida carnal, melhor, Sim, ele era dirigido pelo Espírito Santo também, né? totalmente. Pois é. E E, ele mostrou, né, isso, né, no seu processo para iniciar o ministério e tudo mais, né, a sua submissão a Deus, né, e a presença do Espírito Santo constante com ele, muito. como a terceira pessoa da Trindade. E isso vai até o momento da crucificação. A gente vai entendendo mais isso. Então, a gente podia. Por isso que eu acho um bom exercício, né? De você falar, bom, eu falava antigamente, agora eu já não falo bem assim, mas se Cristo está dentro de mim, o que que eu faria agora? Hoje eu Sim, falo, Cristo está dentro de mim, o que que é para eu fazer agora? exato. Né? Tem um livro famoso que faz, né, é, em seus passos, né, o que faria Jesus. Então, é Então, bem isso. Porque esse termo que eu usava numa época, eu usava comigo mesmo, né? Se Cristo estivesse em mim, o que que ele faria? Quando eu falava se estivesse, é porque eu não tinha maturidade para dizer Cristo está em mim, o que eu faço tem que ser dentro da conduta, da mente e do caráter dele, não é o meu. O meu é, exato. o meu é distorcido, o meu é equivocado, né? Então, Por isso, né, a nossa submissão à voz do Espírito Santo. isso, Né? Esse é o exercício que a gente tem que praticar diuturnamente. Né? Abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir, né, o que o Espírito Santo sussurra. Porque ele não grita, ele não é, sabe, é, como você, diria assim, entre aspas, violento. Não, ele é cavaleiro, ele sussurra. E a gente tem que estar atento, procurando, né, ouvir, é, discernir o que o Espírito está é nos dizendo, conduzindo. porque quando a gente fala ouvir ou ver, né, a gente está falando tá falando de ouvidos e olhos espirituais. É Espirituais. outro nível. Então as pessoas que não estão tão treinadas, né, que não ainda amadureceram o suficiente ainda, elas acabam imaginando o ouvido humano. Não tem nada a ver. Ou que vai ver com os olhos, um sinal de Deus, a cortina caindo é sinal de Deus, né? Não, não tem nada disso, né? Não existe isso, né? Você vê e ouve, na verdade, você tem uma revelação, mas ela é mental, ela é espiritual, mental. Ela não Exato, é física, você não vê. exato. Então, porque, como fala lá em Coríntios, né, que lá fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreende. Tudo parece para o homem natural, que não é nascido de novo, parece loucura, parece Exato. besteira. Né? E nunca vamos conseguir entender porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E só uma pessoa espiritual nascida de novo e que vai discernir as coisas espirituais. Não só o que está escrito na Bíblia, né? Mas no seu dia a dia, Toda hora. aqui, a todo momento. Né? A todo momento. E tem uma coisa interessante, importante, que é uma luta constante, que é o mundo, né? Você está dentro do mundo. Quer dizer, por mais que você tenha o Espírito Santo falando, o mundo, a hora que você acorda, sai, começa a encontrar as pessoas, ou tem suas atividades, as coisas começam a conspirar, eu diria, para você tropeçar nas coisas e não seguir o que o Espírito Santo está te mandando. Porque é a história da
da distração, você se distrai com as coisas do mundo, não é isso? Tanto que Jesus, né, na sua oração